arrependimento das coisas que aprenderam. Que isso não era coisa que era para o ser humano ter aprendido. O ser humano era para ter aprendido a palavra de Deus, que era o que estava sendo aguardado pelo instinto do homem. Mas ele, no momento, não sabia o que era. Então veio primeiro a desobediência. Não foi culpa dele, é porque ele não sabia para onde que ele ia. Aí acostumou, aprendeu o pecado e está se deliciando do pecado. Está se deliciando das coisas do mundo. Porque foi isso que foi aprendido. Foi isso que ele foi satisfazer o ego dele. Então foi isso que ele aprendeu. Não é culpa dele, né? De que também da mesma criação seja liberta da servidão, da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Agora vamos colocar em prática o que nós aprendemos desde o princípio, desde o dia que nós nascemos até hoje. Eu fui criança, fui adolescente e hoje já estou com 55 anos. Tudo que eu aprendi, certo que tem umas coisas que teve utilidade, mas a maior parte não teve utilidade de nada. Então o passado, nós não podemos relembrar das coisas do passado, aquelas coisas de sofrimento, porque abaixo do sofrimento de hoje. Então o que é que acontece? Todos nós aprendemos o sofrimento. Todos nós estamos sofrendo dores de parto. Está dizendo aqui a palavra. Por que essas dores de parto? Porque todo dia nós temos um leão para matar. Todo dia nós temos um demônio para destruir. Para querer destruir nossas vidas. Então isso faz parte da guerra espiritual. Mas muitos de nós não sabemos brigar na vida espiritual. Porque nós não aprendemos. Os filhos de Deus estavam esperando ardentemente por isso, mas apareceu o primeiro pecado, e ele achava que tinha uma esperança sobre o pecado, e agora está sofrendo dores de parto, por corrupção, por coisas mundanas, que todas elas trazem coisas constrangedoras nas nossas vidas. Quando às vezes não recebemos hoje, mas amanhã nós recebemos. Então a Bíblia está dizendo que todos nós estamos tendo dores de parto. Essa dor de parto são aquelas dores que nós sentimos no coração dia a dia, porque nós queremos isso, daquele pecado que nós conhecemos, e nós não alcançamos. Porque pecado não foi deixado para o Filho de Deus alcançar. Pecado faz parte do inimigo. Então nós não alcançamos porque nós não alcançamos a glória. Nós não alcançamos porque pecado não alcança nada. Porque o inimigo só vem para fazer três coisas: para matar, roubar e destruir. Então essa palavra tardou demais para ser aplicada no coração das pessoas. Então, irmãos, e não é só isso, mas nós mesmo que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção da redenção de nosso corpo. Mesmo quem está servindo a Deus, nós estamos sofrendo, esperando a redenção do nosso corpo, devido nós ter recebido o pecado, e nós não se dominamos sobre o pecado, porque o pecado para a carne ele é doce, o pecado para a carne ele é satisfatório, mas o próprio cristão que está vivendo em espírito, ele está sofrendo pela redenção do corpo, porque muitas vezes ele não está se dando conta ele mesmo de voltar atrás para receber aquela coisa ardente que tem no coração do homem, que é a palavra de Deus, que era para ter recebido desde o princípio e recebeu ao contrário. Então o próprio cristão que conhece a vida espiritual, ele está sofrendo, porque ele não está dando conta de viver no pecado, porque ele está sujeito ao pecado, porque ele vive dentro do pecado, porque ele vive conhecendo o pecado a cada dia. Cada dia tem uma novidade do pecado, e assim sucessivamente. E se ele deixar de viver em espírito e em verdade,
ele não vai conhecer a vida espiritual, ele não vai conhecer a liberdade, porque todo tempo ele está cativo a uma novidade do pecado. Todo dia aparecem coisas de novidade, coisas do século 21, como dizem, curtição do século 21, como falam, coisas na internet diferente, coisas desse mundo aí, certo? Diferente, cada dia está aparecendo coisas para que as pessoas venham aprender sobre o pecado. Todo dia está aparecendo. Então todos nós estamos sofrendo. Todos nós estamos sofrendo. Porque em esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê como o é esperado. Mas se esperamos o que não vemos, mediante a paciência, o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda em nossa debilidade. Pois o que havemos de pedir como convém, não o sabemos. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, irmão, o Espírito, quando se busca a espiritualidade, ele nos ensina, ele nos capacita como nós devemos fazer para vencer esse gigante, para vencer esses demônios que nós conhecemos no tempo, que não era esse tempo, era outro tempo, mas infelizmente nós aprendemos. E agora a luta é para vencer, para sair desse propósito de vida que nós conhecemos, de sofrimento, de gemidos, de tortura, de corrupções. Então isso é o problema de hoje. Porque toda essa herança do pecado, ele vai continuar no sofrimento. Toda essa herança dessas atitudes que nós tomemos em aprender, ela traz coisas ruins para nós. Porque nós fazemos alguma coisa hoje para o pecado, mas amanhã nós amanhecemos um monte de arrependido. No outro dia nós não temos nada para saciar. No outro dia nós não temos nada de novo. Tudo passou. Tudo é fantasia. Não vai se repetir aquele ego que foi satisfeito naquele dia. Porque o que era para ser implantado na mente do homem, no coração, eram as palavras de Deus. Mas o Filho de Deus tardou a levar o índio a toda criatura, como foi determinado. Então, as pessoas, nós, todo mundo está perecendo por isso, sentindo dores. E aquele que esquadrilha o coração sabe qual é a injeção do Espírito. Porque, conforme a vontade de Deus, intercede pelos santos. Então Deus é misericordioso, Ele está aguardando a remissão, igual esse moço que estava tocando a trombeta lá do Rio de Janeiro. Ele está aguardando a remissão dos pecados, para que nós venhamos se render ao nosso corpo, ao Senhor Jesus. É o corpo que recebe o pecado, é o corpo que recebe os desejos carnais. Então faz parte, a nossa alma é que maquina. Depois ela joga no coração e concretiza. Muitas vezes nós pensamos 10 itens. Eu vou lá naquele mercado da esquina. Depois ele diz, não, eu vou lá no outro setor. Não, depois eu vou lá no Garavelo. Depois eu vou aqui, nessa outra rua aqui de 2 pistas. Então a mente, ela treina uma maquinação do pecado. Aquele que é constatado, aquele que é concreto, aí ele desce e confirma na mente e joga para o coração. Aquele é que vai ser feito. Só que aquele que desceu para o coração, aquela maquinação mundana, ele vai fazer porque concretizou no coração. Vou fazer uma colocação. Eu digo que vai ao aniversário hoje. O aniversário eu acho que não é nada. O aniversário eu acho que só vou compartilhar numa festa. Mas isso não é culpa das pessoas que vão. É culpa porque tardou os filhos de Deus em pregar a palavra, como foi falado aqui agora. Então, eu tomo a decisão e concretizo e eu vou. Eu deixo que uma pessoa me chama,
olha, vamos ali fazer outra coisa, vamos ali fazer isso. A pessoa, não, eu não posso, eu já tenho um compromisso, porque ele já concretizou no coração algo do desejo da carne. Só que ele vai no outro dia, ele não tem mais nada, já passou. Tudo se passa, nada é novo. As coisas que foi aprendido na época, que era o que estava esperando a palavra e não foi ensinado, né? Então os filhos de Deus tardaram, então aprenderam outras coisas, né, diferentes. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme o seu propósito. Agora, por que está acontecendo isso hoje?